Bom dia, bem-vindo aí ao nosso Café com a Palavra. Olha só, eu sei que nós vivemos um tempo de muita desconfiança e falta de credibilidade, né? O povo brasileiro está cansado de promessas, está cansado de não, nós vamos fazer, nós vamos resolver, não, se eu chegar lá, eu farei isso, eu farei aquilo, eu resolverei isso, eu resolverei aquilo. Então, nós já estamos calejados com essa história de promessa. A cada 2 anos, em época de campanha política, nós temos uma série de promessas e aí passamos aquele período e depois é só decepção, 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 as palavras não cumpridas, as promessas não cumpridas, quer dizer, e aí a gente fica a ver navios. E isso está acontecendo e hoje em dia é uma crise institucional. Por exemplo, você vê essa questão nós estamos gravando em junho de 2020, no meio da pandemia de Covid-19, e nós vemos aí prefeitos, governadores decretando lockdown e dizendo não pode sair, não pode. As pessoas indo para as ruas. Mas as pessoas estão desobedecendo, as pessoas são desobedientes. Será que as pessoas são desobedientes ou as autoridades que perderam a credibilidade? Eu acho que as autoridades perderam a credibilidade. E você vai para uma grande autoridade que é a Organização Mundial de Saúde. Uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Daqui a pouco você desconfia que tem jogada política por trás de uma organização que deveria ser tão importante assim. E com isso, cada vez mais, a credibilidade vai se acabando. No jornalismo, por exemplo, que seria vamos dizer assim, uma coluna, né, para se divulgar verdades e buscar a verdade, hoje ninguém confia mais, né, nesses jornalismos aí das TVs. Então, o que nós vamos fazer? Em quem confiar? Eu estava lendo Hebreus, no capítulo 10, no versículo 23, diz assim, retenhamos, ou seja, guardamos firmes, o quê? Guardemos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Pera um pouquinho. Aquele que prometeu, fiel é o que prometeu. Então, aquele que prometeu, ele é fiel. Mas está falando de quem? Está falando do Senhor. Certo? Olha só. Tudo que Deus prometeu, certo? Ele vai cumprir. Tudo que ele disse que vai acontecer. Ele disse, passarão céus e terras, mas a minha palavra não vai passar. Então, peraí um pouquinho. Eu não confio mais em ninguém, eu não confio mais em instituições, eu não confio sim. Mas você tem um Deus vivo, todo-poderoso, em quem você pode confiar. Agora, a diferença está no seguinte, o meu relacionamento com Ele. Porque é o seguinte, as promessas dele para nós estão ligadas à obediência. As promessas dele estão ligadas à nossa obediência. Então, se eu creio nas promessas dele e obedeço e tenho uma vida de fidelidade a ele, não tem boca, vai se cumprir. Vai se cumprir. A diferença é eu crer na promessa dele e viver fora da vontade dele. Aí, para um pouquinho, é diferente. Correto? Mas se você crê nas promessas dele, se você vive no caminho, sabe? Na pegada do Senhor, nos princípios do Senhor, meu amigo, pode ter certeza, você pode confiar em tudo aquilo que ele estabeleceu nessa palavra e tudo aquilo que ele falou que vai cumprir na sua vida. Então, vamos confiar naquele que é fiel, que prometeu e ele vai cumprir. Vamos ter uma vida um relacionamento de confiança nele e ele podendo confiar em nós. Vamos fazer uma mão dupla de confiança. Você confia em Deus e Deus fala, eu também vou confiar em você. Vamos lá? E você tenha certeza de uma coisa, você não vai se decepcionar como nós estamos cansados de nos decepcionar na mão dos homens. Ele não nos decepcionará. Tudo o que ele falou, ele vai cumprir. Creia, somente creia. Ok? Entre nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Telegram e, YouTube, ok?